Domingo da Ressurreição. Jesus não estava no túmulo. Uma das cenas que mais me impressionam é a narrada por João. Ali as mulheres vão ao túmulo, chegam ali, a pedra está retirada e elas entram um pouco ali. Maria Madalena procura saber onde é que estava o corpo de Jesus, e quando ela está saindo, tinha alguém na porta e ela pergunta, achando que talvez fosse o jardineiro: onde o senhor colocou o corpo dele? Que eu quero trazer de volta. E Jesus a chama pelo nome: Maria. Ela cai de joelhos, adora ao Senhor. O nosso Redentor vive e por isso nós podemos celebrar, e também devemos nos cuidar no sentido de levar essa mensagem a outras pessoas. Muitos precisam saber que o dia raiou, que o sol da justiça está surgindo, que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, está vivo. Celebre esse dia com muita alegria. Celebre a ceia do Senhor com muita alegria. Que Deus te abençoe. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas eu saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas eu saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu e até a outra vai o seu percurso, e nada foge.
ao seu calor. Que Deus é esse? Como nosso Deus que se aproxima da sua criatura para torná-la filha, filhos e filhas através do sacrifício de Jesus. Estamos celebrando o maior evento da história da humanidade. Muitos eventos importantes são narrados na história, mas a morte e a ressurreição não foi o evento mais barulhento, como talvez tenha sido o meteoro, como se supõe, que destruiu os dinossauros, ou vulcões, ou enchentes, ou incêndios. Este evento dividiu a história em antes e depois dele. Este evento, ele pode tocar e impactar individualmente cada pessoa, a vida de cada ser humano em toda a Terra, em todos os tempos. Estamos celebrando o plano de Deus em resgatar para si, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo aquele que nele crer. É diante desse Deus que nós precisamos confessar os nossos pecados. Um Deus tremendo, um Deus incrível, um Deus que tem um plano e que nos convida a este relacionamento. Jeremias, no capítulo 31, nos versos 33 a 35, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que fez o sol para a luz do dia, e fez as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Diante de tão grande amor, precisamos olhar para as nossas falhas, os nossos pecados contra Deus, contra o próximo e até mesmo contra nós mesmos. Hoje, a Santa Ceia tem uma importância maior pela data. Estamos celebrando a confirmação da aliança, do pacto que Jesus fez conosco. Ele nos proporcionou a libertação dos nossos pecados, para que a gente não precisasse ficar mais com eles. Ele nos proporcionou a vitória sobre os nossos traumas, os nossos medos, as nossas atitudes erradas. Ele nos libertou do nosso sentimento de culpa. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Aí onde você está, feche os seus olhos, converse com o Senhor. Esteja já se preparando para esse momento tão especial no culto de hoje, que é a Santa Ceia. Converse com o Senhor. Enquanto você ouve essa música especial, feche os seus olhos e abra o seu coração para o Senhor.
Existe uma promessa do Pai a respeito da confissão de pecados. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Ele perdoa. Confissão, pecado confessado é pecado perdoado. Que assim você se sinta, então, perdoado pelo Senhor, pelo nosso Pai. Esse Deus incrível, esse Deus maravilhoso, esse Senhor de todas as coisas, que inclusive nos perdoa, merece todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Em Efésios, Paulo escreve um dos textos assim muito lindos dos escritos de Paulo. Capítulo 1, no versículo 3, diz assim: Bendito Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Paulo também escreve na sua carta aos Filipenses, ele preso, uma das cartas em que ele mais demonstra felicidade, alegria, porque ele dizia que ele estava preso, mas a palavra não estava presa. E muitas pessoas encontraram a graça de Jesus ali na prisão com ele. Mas no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus em vossas orações, com súplicas e ações de graças. Eu entendo esse ações de graças como nosso louvor. Atitudes que demonstram a nossa gratidão ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós vamos louvar o Senhor agora. Nós vamos declarar o nosso amor, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Onde você está? Louve ao Senhor. Louve com o seu coração. Esteja trazendo à mente tudo o que Ele tem feito como amor, como expressão de amor, de carinho, de cuidado por cada um de nós. Mesmo nas aflições, mesmo nas lutas, mesmo naquilo que parece incerteza, Ele está presente. Nós vamos louvá-lo então com o nosso ministério de louvor. Vamos adorar com Cristo que venceu e derramar os nossos corações com expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Vimos adorar Jesus, o Rei dos Reis. Só Ele é digno de adoração. O seu trono é sublime e o seu reino resplandece em luz. Querubins e serafins o adoram, prostrado diante do trono. Os 24 anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi,
anciãos declaram que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aleluia, aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus bendito, Cristo Rei Salvador. Aleluia, aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus bendito, Cristo Rei salva. Jesus bendito, Cristo Rei salva. Jesus bendito, Cristo Rei Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. Ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus. Paixão do mundo, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus.
da sua glória. E semelhante a um homem se esvaziou, servo se tornou, e a si mesmo se humilhou. Até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo céus e na terra, e debaixo da terra, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Cristo já ressuscitou e por isso nós podemos ser felizes, porque Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundante. A nossa igreja acredita que sistematicamente Deus fala conosco através da palavra dEle, através da pregação. E nós precisamos, obviamente, que tudo que nós queremos fazer bem feito, nós precisamos nos preparar. E no caso de ouvir a palavra, preparar o nosso coração, pedindo que Deus fale a cada um de nós, que a graça dele se manifeste na vida de cada um de nós. A pastora Rosilene tem uma palavra de Deus para você nessa manhã, esse dia da ressurreição. Nós vamos orar por ela e por você. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Quando Jesus ressuscitou, muitos não creram nele. Você imagina, o projeto de Deus parece que tinha falhado, porque ele morreu. Cadê Jesus? E nesse texto aqui do Evangelho de João, no capítulo 21, eu quero ler apenas alguns versículos, porque me chama a atenção e nós pregamos há pouco tempo sobre isso, que parece que eles queriam desistir. João 21, versículos 1 a 4 diz assim: Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro:
vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Talvez Jesus esteja hoje falando com você e se você não prestar atenção que ele está falando com você, você não vai perceber a bênção que ele tem para você. Eu quero orar nesse momento pela pastora e por você, para que Deus esteja falando aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, pela revelação do Senhor a nós em Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio de te adorar juntos nesse dia, um dia especial para nós, em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Senhor Deus, que vamos ouvir a Tua palavra, exposta pela Tua Filha, ungida do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de transmitir através dela e ter liberdade nas nossas vidas para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, aos nossos corações, ao nosso espírito, como um bálsamo, como exortação, como ensino, como desafio, e que por ela possamos ser transformados, Pai. Porque a Tua palavra, ela tem poder para nos transformar. Assim, Senhor, fala conosco através da Tua serva, pois nós te buscamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por que buscais entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Graça e paz, Igreja do Cristo ressurreto. Bom dia para todos os irmãos e irmãs. Bom dia para você que acordou cedinho para estar conosco nesta manhã, comemorando mais um culto de Páscoa, comemorando, né, e participando, vai participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, obedecendo aquilo que Ele disse: façam até que eu volte. Então, em memória do nosso Deus, em gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor pelas vidas, pelas nossas vidas, mas nessa manhã nós agradecemos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Abba, por Ele ter ressuscitado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós comemoramos a cada ano a Páscoa do Senhor. É por isso que todos os meses a gente vai à igreja, hoje tem feito, né, de forma online, a ceia do Senhor, porque nós acreditamos, nós servimos a um Deus que está vivo. Nós servimos a um Deus que nos dá esperança, porque Ele ressuscitou. E nesta manhã o Senhor Deus quer falar conosco. Nós estamos falando sobre encontros com Jesus. E hoje nós queremos meditar com você em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Abra sua Bíblia aí na palavra do Senhor, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Um texto bem conhecido por todos nós. Nesse texto nós vamos estar meditando sobre o encontro de Jesus, né, que Jesus teve com aqueles 2 discípulos ali para o caminho de Emaús, logo após a sua ressurreição. E esse texto ele vai nos mostrar como foi esse encontro. Esse texto ele vai nos mostrar como se encontravam os discípulos que iam para Emaús. Esse encontro de Jesus com esses 2 homens, com esses 2 discípulos, com seus 2 discípulos ali para o caminho de Emaús, vai nos mostrar como estava a situação daqueles 2 homens. A palavra de Deus está nos mostrando nessa noite como eles estavam se sentindo. Eles caminhavam ali conversando, né? Vamos ler o texto, claro, né? E nós vamos estar a par do texto melhor depois que a gente lê, mas é do 13 ao 35 sim, nós vamos estar lendo com bastante calma a palavra do Senhor nesta manhã. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús,
distante de Jerusalém, a 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus do Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, as quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus lhe disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, igreja. A palavra do Senhor nesta manhã para nós. Essa palavra que vai nos falar sobre esses dois discípulos. Essa palavra que vai nos mostrar como esses dois discípulos estavam andando naquele caminho para Emaús. E a gente pode nesta manhã até trazer para nós, contextualizar o texto para os nossos dias. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer antes de nós, para nós irmos refletindo sobre o texto. Quem já, ou na verdade quem nunca não projetou seus sonhos? Quem nunca projetou sonhos? Quem nunca fez planos baseados em cima de pessoas? Quem já projetou seus sonhos em alguém? Quem já fez planos ou ainda faz juntamente com alguém ou até mesmo sozinho e não deu certo? Quem nunca fez promessa para outra pessoa pagar? Quem nunca fez isso, né? Os discípulos de Emaús, o texto vai nos mostrar que esses discípulos que iam ali para Emaús, estavam com os seus sentimentos totalmente frágeis. Eles estavam se sentindo decepcionados, eles estavam se sentindo abandonados, eles estavam se sentindo perdidos, eles estavam, na verdade,
indo embora, fugindo, voltando para trás. Eles estavam voltando totalmente decepcionados. E a gente pode dizer que o texto até demonstra isso, que eles estavam cegos. Eles estavam incapazes de encontrar um sentido para a vida depois da morte de Jesus. E eu, quando leio esse texto, quando eu li a primeira vez esse texto, eu me perguntei por que tudo isso estava assim, por que eles estavam assim, por que eles estavam dessa forma. Os discípulos, eles estavam daquele jeito, né, daquela maneira, porque eles tinham projetado, eles tinham depositado, na verdade a palavra vai dizer, eles dizem, e nós achávamos que era Ele quem ia redimir a Jerusalém. Era Ele quem ia nos tirar do domínio romano, nós achávamos que era Ele que ia nos livrar, nos libertar. Na verdade, Jesus veio fazer isso, mas de uma forma totalmente diferente, totalmente inesperada. Eles esperavam uma coisa e Jesus fez outra. Então aqueles discípulos, eles tinham projetado, eles tinham depositado as suas fichas, né, digamos assim, a sua esperança, os seus sonhos de libertação em Jesus. Mas Jesus morreu da pior maneira, o mestre morreu, foi condenado da pior condenação, a pior forma de morrer da época, que era a cruz. Jesus tinha sido condenado e tudo foi por água abaixo, tudo ali se acabou, né, para aqueles discípulos, na verdade não só para eles dois, né, como se você lembra, semana passada, no nosso aniversário, o pastor Hermaninho pregou sobre ali os discípulos voltarem a serem pescadores de peixes, quanto que Jesus tinha dito, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homem, que mostrou ali aquele encontro de Jesus com aqueles discípulos que também estavam decepcionados, desiludidos e voltaram para trás, e Jesus vem e tem esse encontro com os seus discípulos. A mesma coisa os discípulos de Emaús. Então os discípulos, eles tinham voltado a serem pescadores de peixe, e aqui demonstra, esse texto nos fala que eles estavam voltando para Emaús, ali no caminho, iam conversando, iam lá se lamentando, e como é que pode, né? Se fosse hoje, como é que pode? A gente apostou tanto na pessoa e tal, e olha o que aconteceu. Então o texto, ele vem nos ensinar, ele nos ensina que os discípulos estavam daquela forma, decepcionados, desiludidos, apostaram tudo em Jesus, porque eles estavam cegos, porque os seus olhos ainda não conseguiam contemplar o que verdadeiramente Jesus Cristo era. Eles tinham a esperança de que Jesus os libertasse do domínio romano, mas Jesus, seu mestre, morreu na cruz ao lado de 2 ladrões. Olha só, além de morrer na cruz, ainda era ao lado de 2 ladrões. Se voltarmos aos primeiros versículos desse capítulo, nós vamos ver que os discípulos realmente estavam cegos, que eles não acreditaram na palavra das mulheres que já tinham dito que Jesus tinha ressuscitado, que tinham visto o anjo, que o anjo tinha falado que ele não tinha morrido, que ele tinha morrido, mas ele já não estava mais morto, mas tinha ressuscitado. Chamou as mulheres para ver o local, e elas voltaram, foram falar para os discípulos, eles até falaram, caminhando, falaram para Jesus, mas eles não acreditaram porque eles estavam cegos. Às vezes, amado, as nossas decepções, que quando nós somos decepcionados, nós ficamos desiludidos, as decepções, as desilusões, as lutas dos dias a dia nos deixam dessa forma. E era assim que aqueles discípulos se encontravam, cegos. Eles estavam totalmente cegos, eles não conseguiram, na verdade, perceber Jesus caminhando com eles. Até porque Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava ali totalmente, podemos dizer, diferente, mas Jesus estava caminhando com eles. Mas eles estavam cegos porque eles tinham uma percepção de Jesus totalmente diferente. O texto vai nos dizer isso. Hoje nós podemos encontrar muitas pessoas como aqueles discípulos cegos, devido às grandes decepções do dia a dia, devido às desilusões, devido ao momento em que nós estamos passando, em que nós estamos vivendo, né? Nós temos visto quantas pessoas desiludidas, decepcionadas, tristes, machucadas, magoadas,
com os problemas do dia a dia e com o momento que nós temos vivido, porque perdeu um ente querido, porque perdeu algo, porque perdeu alguém. É muito difícil. Mas, nesta manhã nós queremos dizer para você que, embora que você não entenda os planos de Deus para a sua vida e muitas das vezes você não aceite de bom grado a vontade de Deus para a sua vida, queremos lhe dizer nesta manhã que Jesus continua caminhando com você, continua caminhando juntamente com você no seu caminho, continua do seu lado, mesmo que você não perceba o seu cuidado, o seu amor, o seu caminhar com você. Jesus estava ali com aqueles discípulos totalmente cegos, desiludidos, decepcionados, sem esperança. Jesus caminhava com eles e eles não perceberam que era Jesus o Mestre. Às vezes a nossa cegueira espiritual não nos deixa perceber os pequenos milagres que Jesus vai fazendo no nosso caminho, não deixa perceber aquilo que Jesus vai caminhando conosco. Você ainda não vai, na verdade, você ainda vai se decepcionar muitas vezes nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo. Mas o mais importante, igreja, é saber que o Senhor Jesus, o Senhor da vida, aquele que ressuscitou, Ele é o Senhor da sua vida e Ele vai com você e Ele vai estar com você. Ele jamais vai deixar você. Ele vai continuar caminhando com você, mesmo que você não perceba esse caminhar. Mesmo que você não enxergue os pequenos milagres que Ele fez, que Ele faz e Ele continuará fazendo, realizando na sua vida, no seu caminhar, no seu caminho do dia a dia, a cada dia. A gente percebe aqui no texto porque que aqueles discípulos estavam totalmente sem esperança, estavam cegos. É porque eles tinham uma percepção diferente do que Jesus era. Eles achavam que Jesus era apenas um profeta poderoso que fazia milagres. Realmente Jesus fazia milagres. Ele fez muitos milagres e ainda continua fazendo milagres em nossas vidas. Então, um dos pontos que nós podemos ver nesse texto é que o motivo que eles estavam daquele jeito, que eles estavam decepcionados, que os discípulos estavam relacionados ao seu pensamento, estava relacionado com o pensamento que eles tinham de Jesus. Eles achavam que Jesus era um profeta, eles tinham Jesus como um profeta, poderoso que fazia milagres e ensinava com autoridade. Eles não tinham Jesus como seu Messias, como seu Mestre, como seu Senhor e seu Salvador. E o que você tem pensado a respeito de Jesus? O que você pensa de Jesus? Será que o seu pensamento realmente está correto? Será que nós temos tido um pensamento correto de Jesus? Será que nós temos realmente a percepção verdadeira, conceito verdadeiro de quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você de verdade? Você pode até estar dizendo ou dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, mas às vezes a gente se comporta como se Ele não fosse nosso Senhor e Salvador. Então é uma pergunta que o texto nos traz a fazer para nós, para você, para mim. Quem é Jesus para você? Apenas um profeta poderoso? Apenas aquele que você corre quando você quer um milagre? Ou Ele é o seu Senhor e Salvador para todas as horas? Ou Ele é aquele que você realmente, aos pés da cruz, Ele estava ali como fez João, discípulo amado, estava ali com Maria, estava ali e verdadeiramente estava naquele local? Ou você só tem Jesus como um profeta poderoso que faz milagres quando você acha que deve ser feitos milagres na sua vida? Então, amada igreja, nós precisamos ter a certeza de quem é Jesus nas nossas vidas. Quem é Jesus? Apenas aquele que faz o milagre? Ou é o seu mestre, o seu Senhor? Aquele que vai todos os dias fazendo milagres, os pequenos milagres? Mas você tem percebido esses pequenos milagres, esses milagres que Jesus tem feito em sua vida, no seu caminho?
Quando vem, amados, as decepções, as desilusões, os projetos não realizados, a primeira coisa que nós pensamos em fazer, ou muitas vezes fazemos, é abandonar o nosso Senhor. É deixar, é sair de Jerusalém, voltar para Emaús, é voltar para a vida de antes, é voltar para o local de antes, enquanto que não é isso que Deus quer para nós. Nós somos pessoas que nos decepcionamos muito fácil. Nós deixamos a igreja, deixamos Jesus por qualquer coisa, pela primeira decepção, pelo sonho não realizado. Quantas pessoas dizem, mas eu clamei tanto, eu pedi tanto, eu esperei tanto. E a gente não consegue perceber os planos de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos entender e não fazer o que os discípulos de Emaús estavam fazendo, voltando, porque estavam altamente decepcionados, porque estavam desiludidos, porque assim, o profeta todo-poderoso morreu da pior forma. Como pode? Nós apostamos tudo nele, nós estamos decepcionados, então nós vamos voltar e vamos fazer a mesma coisa de outrora. Jesus não era apenas um profeta. Jesus não é. Jesus é o Senhor, é o Adonai, é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele ao qual você precisa colocar nas suas mãos a sua vida, as suas tristezas, os seus sonhos. Tenho certeza que você não vai se decepcionar com Jesus. Porque se você tem a certeza de quem é Jesus para você, você não se decepcionará com Ele. Mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você quer. Mesmo que as coisas não aconteçam no momento em que você quer. Você continua crendo de que Ele é e pode fazer, porque você sabe quem Ele é. Então, querida igreja, nesta manhã, com esse encontro aqui de Jesus com os discípulos de Emaús, ali naquele caminho, Jesus começou, a gente consegue perceber dois discípulos antes e depois da ressurreição de Jesus, antes e depois do diálogo que Jesus teve com aqueles discípulos, porque a gente pode aprender nesta manhã que quando Jesus caminha conosco e vai nos ensinando todas as coisas, é a melhor coisa que tem. Vocês podem perceber aqui, o texto diz que os discípulos de Emaús, antes de ser impactado ali com Jesus, com a ressurreição de Jesus, eles estavam totalmente sem esperança, eles estavam cegos, eles estavam tristes, eles estavam totalmente frustrados. E Jesus começa a caminhar com aqueles discípulos. Jesus começou a ensinar as escrituras, diz a palavra de Deus aqui em Lucas, que ele começou a ensinar as escrituras desde Moisés. E ele vem puxando e ele vai falando até os dias atuais, ali naquele momento. E ele fez com seus discípulos também, assim como ele fez com seus discípulos, ele quer fazer conosco neste dia, nesta manhã. Jesus sempre traz à nossa memória promessas e esperanças. Foi isso que ele fez na vida daqueles dois discípulos. Ele começou a trazer as Sagradas Escrituras, ele começou a trazer à memória daqueles dois discípulos o que ia acontecer e começou a narrar a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus desde Moisés. E a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, é aquela que transforma as nossas vidas, que nos liberta, a palavra do Senhor nos liberta. E os discípulos, eles foram impactados com a exposição das Escrituras, com a exposição de Jesus sobre as Escrituras. E a gente começa a perceber, a gente percebe que Jesus começou a caminhar, a gente pode ver aqui que Jesus ouviu os discípulos. Ele viu que eles estavam conversando, ele ouviu os seus dois discípulos e eles foram falar, tu estás aqui, tu não sabe? Então ele ouviu e depois ele começou a falar. E ele começou a falar da palavra de Deus.
E o coração daqueles dois começaram a arder de uma forma diferente, a bater de uma forma diferente, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Imagine sendo falada pelo próprio Senhor. E eles começaram a ver de forma diferente, porque as Sagradas Escrituras, ela nos liberta, ela nos limpa, ela limpa os nossos olhos, ela abre os nossos olhos. E os discípulos ali, caminhando com Jesus, e Jesus começou a explicar, e Jesus começou a ensinar, e eles começaram a ficar diferentes. Mas uma parte linda desse texto que eu acho é que quando eles chegam ali, o interessante é que Jesus gostava de levar o alimento, como ele mesmo diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele já tinha feito isso, ele fez isso em outros momentos que os seus discípulos chegaram e Jesus já tinha preparado ali o alimento. E ele foi com os discípulos, ele levou o pão, né? E os discípulos convidaram ele para entrar, para ficar com eles ali na casa deles. E geralmente o anfitrião é que partia o pão, é quem dava o pão para o seu visitante. E Jesus fez questão de partir o pão. E naquele momento da partilha, eles reconheceram o seu mestre. Essa palavra, ela nos ensina que Jesus, ele é aquele que tem um encontro conosco e ele quer partir conosco, ele quer partilhar conosco o melhor que ele tem. Jesus, que é o alimento, a palavra, ele partilhou ali com aqueles dois discípulos das Sagradas Escrituras. Ele partilhou ali com aqueles discípulos do pão. E quando nós temos um encontro com Jesus, quando Jesus se encontra conosco, que ele vai caminhando conosco, começa a caminhar conosco no nosso caminho, a andar conosco, ele nos ensina e ele nos alimenta. E foi justamente no partir do pão que eles reconheceram o seu mestre. Porque Jesus tinha muitas coisas. Jesus tinha coisas que era só dele. E esse ensinar as Escrituras, e esse dialogar, e essa coisa de ouvir, né, e falar quando é necessário, e falar coisas certas, é do nosso Jesus. Então os dois discípulos de Emaús, eles foram impactados com a ressurreição de Jesus, eles estavam decepcionados, eles estavam desiludidos, eles estavam cegos, porque eles tinham uma percepção errada de Jesus, porque eles achavam que Jesus era uma coisa, que Jesus não era só um profeta, Jesus era muito mais do que isso. Eles andaram ali com Jesus, caminharam com Jesus, viram Jesus fazendo muitas coisas, mas eles não sabiam quem realmente era Jesus. E às vezes nós caminhamos. Quantos anos você caminha com Jesus? Há quantos anos você está com Jesus? Será que nós temos verdadeiramente, sabemos verdadeiramente quem é Jesus? E a palavra do Senhor, ela não vai nos ensinar, sim, muitas coisas esse texto vai nos ensinar. Que as Sagradas Escrituras, ela arde dentro de nós. Por isso, querido, que é interessante, importante você ensinar uma criança, porque ela vai crescer e vai arder dentro dela a palavra do Senhor. E ela vai se lembrar, sim. Se um dia alguém chegar a se desviar, mas foi ensinado ali de pequenininho, ela retorna, ela vai ouvir a palavra, ela vai arder, porque as Sagradas Escrituras, elas mexem conosco. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é aquele que vem ao nosso encontro no caminho. Bom é quando ele vem, quando nós estamos realmente tristes, decepcionados, desiludidos, que os sonhos não se realizaram, os projetos não tiveram êxito. Querido, o mais importante nisso tudo, principalmente nesse momento, é saber que Jesus está conosco. Que Jesus está partilhando o pão conosco. Que Jesus está nos alimentando. Então, nesse domingo de Páscoa, nesta manhã, o Senhor Jesus quer nos ensinar que Ele é aquele que sempre partilha com você o seu melhor. E Ele partilhou conosco, Ele nos deu a sua própria vida. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós.
E louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Quando nós temos um encontro com Jesus, não é só as Sagradas Escrituras que começam a arder dentro de nós. Não é só a percepção daquela partilha, não é? Você não fica só com você. Jesus te deu, você sabe, eu tenho agora, dai de graça o que de graça receber, como diz essas Sagradas Escrituras. Você volta, você percebe que o seu Senhor, seu Salvador realmente ressuscitou. Então você faz como aqueles 2 discípulos de Emaús, eles voltaram pelo mesmo caminho e foram novamente ali para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, contar o que tinha acontecido. Nós precisamos partilhar esperança, boas novas de salvação, trazer a memória deste mundo, desse povo tão entristecido, tão carente da graça e da misericórdia do Abba. Nós precisamos fazer isso, mesmo em isolamento social, mesmo estando dentro das nossas casas, nós podemos fazer como Jesus fez com aqueles 2 discípulos e fazer como aqueles 2 discípulos fizeram, partilhar as boas novas do Cristo ressurreto. Então, nesta manhã, queridos, nós precisamos entender que as nossas decepções, desilusões e projetos não realizados não podem cegar a nossa visão espiritual. Nós não podemos deixar com que essas coisas nos ceguem. Quantas pessoas eu já aconselhei, já ouvi que diz, eu não sei por que eu estou passando isso, que chegam a ter momentos em não acreditar mais em Deus por causa dos momentos difíceis que estão passando. Quantas pessoas passam por isso? Eu não estou imune a isso, você não está, com certeza. Mas quantas pessoas chegam a ficar dessa forma? Mas eu agradeço ao Senhor pelas vidas que já ouvi, né? Que já aconselhei, eu já vi, o Senhor fez maravilhas, como Ele fez na vida dos seus 2 discípulos de Emaús. Nós vamos passar, enquanto estivermos neste mundo, por muitas coisas. Nós só precisamos entender aquilo que o Senhor Jesus quer conosco no caminho. E nesta manhã Ele está caminhando conosco, sim. Ele ressuscitou para caminhar conosco, sim. Louvado seja Deus. E você que está conosco, que nos assiste, aceite esse diálogo com Jesus. Deixe Jesus falar daquilo que Ele tem para você. Deixe Jesus lhe contar as Sagradas Escrituras, daquilo que está escrito sobre Ele para a sua vida, das suas promessas também para a sua vida. Porque nesta manhã, Ele já, como diz Ele mesmo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, você que está triste e angustiado, você que está ansioso, você que está com pânico, você que está triste, você que não tem mais esperança porque perdeu um ente querido. Você que não entende os desígnios de Deus para a sua vida ou até mesmo da humanidade ou para alguém que está próximo a você. O Senhor Jesus nesta manhã, Ele quer fazer diferente. Ele quer caminhar com você nesse caminho que você decidiu caminhar. Mas Ele entra no teu caminho, Ele quer entrar no teu caminho e caminhar com você. E nunca esqueça que Ele vai levando o pão. E quando chegar a casa, Ele vai partir esse pão e vai dar para você. E nesta manhã é isso que Ele está fazendo conosco. Partilhando conosco da sua vida, da sua vitória sobre a morte. E é nesta manhã que nós queremos falar para você que assim como esses 2 discípulos de Emaús foi encontrado por Jesus, teve este encontro com Jesus. Jesus foi a ter com eles ali naquele caminho, a palavra que eles estavam dando, o caminho de Jesus chega. E Jesus levou esperança, e Jesus levou alimento, Jesus partilhou das Sagradas Escrituras do alimento. E o mais importante, a aplicação daquilo que Jesus fez na vida daqueles 2 discípulos, foi o que eles fizeram pelos outros. Eles retornaram. Eles voltaram e partilharam das boas novas do Cristo ressurreto. Que você possa, querido irmão e querida irmã, partilhar
com tantas vidas que se encontram cheios de desilusão e decepções, e tristes, amedrontados, decepcionados, estão num estágio muito ruim, esperando pelas boas novas do Senhor. Jesus tem nos chamado nesta manhã para que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas. Deus, você sabe quais são os caminhos, você sabe como fazer. Mas que o nosso encontro com Jesus nessa manhã faça diferença nas nossas vidas. E que a diferença que Ele faz na nossa vida, nós também possamos fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês, para terminar, é que não projetem os seus sonhos em cima de outras pessoas. Não faça promessa para outras pessoas cumprirem por você. Faça a sua parte. Creia no Senhor Jesus. Projete, entregue ao Senhor Jesus. Deixe Ele realizar por você, para que você possa caminhar totalmente cheio de esperança e fé. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que eu trago na memória é a imagem do meu Cristo ressurreto. É a imagem do meu Cristo, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem algo para partilhar e compartilhar conosco nesta manhã, amanhã, depois até a sua volta. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E vou levar o pão para partilhar com você. Esse é o nosso mestre. É aquele que se preocupa conosco, é aquele que nos escuta, é aquele que fala palavras saudáveis, palavras verdadeiras no momento certo. É aquele que se preocupa conosco e é aquele que se revela a nós como Cristo ressurreto. Um dia Ele se revelou a mim e a você, e é por isso que nós estamos aqui conectados através desse canal. E nesta manhã o Senhor Deus é aquele que te diz que Ele é sim o seu Senhor, o seu Adonai, o seu Abba. E Ele quer, como Ele já tem partilhado do pão, das escrituras, do alimento espiritual, Ele quer que você faça o mesmo. Então, Igreja do Senhor, nós convidamos você nesse momento para cantar e louvar ao Senhor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo diferente do que muitos escrevem, muitos pintam por aí. Eu creio no Cristo, esse Cristo que andou com esses 2 discípulos para Emaús. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse momento tão difícil. E nos ajude nesse momento onde nós vivemos uma Páscoa, onde o mundo e o nosso país têm sofrido bastante. Que nós possamos continuar pedindo ao Cristo ressurreto para que traga, para que Ele finde, que Ele traga o fim desse momento tão pesado para a humanidade, para nós. Mesmo se você perdeu alguém muito querido, muito amado por você, saiba que Jesus está com você. Creia que Ele sabe de todas as coisas, que Ele conhece e sabe de todas as coisas. Nós precisamos só nos entregar ao nosso Deus, deixar com que Ele nos ajude nessa caminhada tão difícil e tão árdua, a qual nós temos caminhado. Que o Senhor Deus nos abençoe. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria
a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. Um dia eu também, eu virei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado, no seu poder e perdão, os pecadores remidos, Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos tocam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Oh, que mais algo que a neve, o seu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se deste sangue lavado, mais
Querida igreja, nesse momento nós vamos passar para a ceia do Senhor, nesse domingo de Páscoa, onde o mundo cristão comemora a ressurreição do Cristo ressurreto. Então, nesta manhã eu convido vocês a participarem da mesa do Senhor. A mesa não é só minha, não é só nossa, da nossa casa, mas é do Senhor essa mesa. Então, creio eu que você já preparou a sua mesa, está aí de frente para a sua mesa e juntamente conosco nesta manhã vamos cear, vamos nos alegrar diante do Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã relembrando, comemorando também, agradecendo ao nosso Deus por esse momento de Páscoa, por esses dias, né, onde a gente se preparou. Estivemos de sexta para sábado em vigília nos preparando, né, e foi muito bom e tem sido bom. E nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por esse momento, por mais um ano, por mais um mês onde a gente vai estar cumprindo a ordem de Jesus quando Ele disse: façam até que eu volte. Então, em memória do nosso Cordeiro Pascual, em memória do nosso Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, nesta manhã eu convido vocês a cear conosco. Então vamos nesse momento orar pelos elementos da ceia nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, o teu povo, Senhor, se reúne para te agradecer, Senhor Deus, e para te louvar nesta manhã por este culto de Páscoa, por esta ceia de Páscoa. Nesta manhã, Senhor, a gente relembra e a gente, Senhor, também comemora, Senhor, a tua vitória, Senhor, a vitória sobre a morte, a vitória da cruz, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, porque, Senhor, tu morreu por nós, tu se fez pecado por nós, tu levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso pecado, Pai. Então, nesta manhã, nós queremos te agradecer e te pedimos que tu abençoe nesta manhã os elementos da ceia, não só daqui, Senhor, do nosso lar, mas de todos os lares, todas as casas que colocaram, Senhor, as suas mesas estão postas, Senhor, nesta manhã. Que tu venha, Senhor, estar abençoando este pão, Senhor, que vai, Senhor Deus, representar o teu corpo partido na cruz do Calvário. E este suco de uva, Senhor, que vai, Senhor, representar o teu sangue derramado por nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queria convidar a diaconisa Alice. Ela sempre está conosco, quando é que ela está na igreja, né? Então essa mesa linda assim, quem preparou foi ela, né? Ela já nasceu para fazer essas coisas, eu não, né? Graças a Deus por isso, que Jesus prepara as pessoas para o prato. Como diz o apóstolo Paulo, né? Cada um tem o seu quadrado para fazer, né? Para ficar. Então eu quero convidar ela, nosso irmão Helder, que vai participar conosco também neste momento, e você com a sua família, você que está aí com os seus irmãos, irmãs, familiares, vocês que são batizados, as suas crianças que são batizadas na igreja, você que está em comunhão com Deus na sua igreja. Vamos neste momento celebrar a ceia do Senhor, a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, comei em memória de mim. Semelhantemente, após ter dado graça, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue, o Novo Testamento. Ali estava iniciando o Novo Testamento, uma nova aliança, uma nova herança para nós, através de Jesus. Ele disse: bebei em memória de mim. E ele diz que todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice, nós vamos estar anunciando a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu convido você a estar entregando a ceia do Senhor aí para vocês, repartindo a ceia do Senhor nesta manhã, neste momento, enquanto, né, vamos repartindo. Nós vamos estar aqui também, pegando, e vamos esperar uns pelos outros e cear juntos. Receber o corpo de Cristo partido por você e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Querida igreja, nesta manhã, você que está aí, já pegou o seu pão e o seu cálice.
Vamos, em nome de Jesus. Se você pode, né, trocar o seu cálice, o seu pão com alguém aí, se você não estiver só, deseje algo, fale algo, né, da ressurreição de Cristo para o seu irmão, a sua irmã. Nesta manhã aqui, a Diaconisa Alice e o irmão Eldrin podem fazer isso, enquanto vocês vão fazendo, né, trocando o cálice, né, o pão não dá certo. E a gente pode ver que a ressurreição de Jesus, ela nos traz esperança. A ressurreição de Jesus nos trouxe vida e vida em abundância. Se o nosso mestre tivesse ficado ali naquele túmulo, naquele local onde ele foi sepultado, nós não teríamos motivo nenhum de estar aqui nesta manhã, de acordar cedinho para celebrar este momento. Mas como ele ressuscitou, vamos comer e beber em nome de Jesus. Vamos nesse momento fazer uma oração de gratidão por esse momento de ceia, nessa manhã de Páscoa. Queria convidar a Diaconisa Alice para estar orando, agradecendo ao Senhor pela ceia do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, Deus, para celebrar a vida, Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta ceia. Muito obrigado, Senhor Deus, que venha nos fazer bem, Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre presente, Senhor Deus, neste ceia, Deus, Senhor Deus, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, através dessa ceia. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ceamos, agradecemos ao Senhor, e após a ceia, diz a palavra de Deus, que eles louvaram ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor neste momento. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja Deus por mais um culto, mais um domingo e por mais uma Páscoa. Diferente, né? Estamos fazendo mais uma vez uma Páscoa diferente. Ano passado já foi assim também. Mas louvado e agradecido seja o nosso Deus pelo privilégio que temos e também pela oportunidade que temos de estarmos comemorando a Páscoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, louvado seja Deus pela sua vida, pelas nossas vidas. Que essa semana seja uma semana, né, abençoada. Que essa semana seja uma semana onde o Senhor possa a cada dia, dia após dia dessa semana, surpreender vocês com a vontade dEle, com os planos dEle na vida de vocês. Amém? Vamos nesse momento fazer a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou. E após nós vamos estar impetrando a bênção sobre a sua vida. Oremos. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebei a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos nesse momento cantar ao Senhor, ter o último cântico, o último louvor nesse culto de ceia, né, de ressurreição, de Páscoa nesta manhã. Então, boa semana, irmãos e irmãs, e os nossos avisos estão no chat. Amém. Qualquer dúvida, entre em contato com o líder de ministério. Bom dia para todos e todas e um bom domingo de Páscoa.